amigo estudante! Eu sou o professor Célio. Seja bem-vindo ao nosso canal Amor ao Conhecimento. Seja bem-vindo à arte da aprendizagem, a matemática. Para acompanhar mais vídeos, inscreva-se clicando uma vez no botão vermelho inscrever-se e ative as notificações clicando no sininho. Monte a sua playlist, deixe o seu comentário, dê o seu like e compartilhe. Assim, você também dissemina o saber, divulga o conhecimento a todos. Sabia? E para ter o melhor aproveitamento da aula deste vídeo, na descrição abaixo constam os links para que você possa acessar a aulas prévias ou aulas anteriores. Sendo assim, vamos começar a nossa aula. Divisores de um número natural. Parte 1. Vamos aprender agora como achar os divisores de um determinado número natural. Nos vídeos passados nós aprendemos a calcular os múltiplos de um número natural. Agora vamos aprender como obter os números, os divisores de determinado número natural, certo? Bom, como calcular os divisores de um número natural? Bom, temos aqui dois exemplos. Temos aqui, ó, divisores de 6. Né? Como fazemos isso? Bom, tem várias maneiras, né? Há várias maneiras. Uma delas é montarmos uma sequência numérica, né, dos divisores, no caso aqui do 6, por exemplo. E vamos começar esse conjunto de números, né? Então, por exemplo, aqui, antes de mais nada, os divisores de um determinado número, 2, nós já conhecemos, tá? Porque vai ser sempre 1 e o próprio número, tá? Esses números que nós vamos achar, os divisores desses 6 aqui, eles serão evidentemente números menores que 6, tá? Então primeiro começa pelo 1, tá? Porque qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo. Então primeiro o número 1. E o segundo número, nós também já conhecemos, é o próprio número, que é o 6, tá? Então vamos lá. Para a gente achar os divisores de 6, né? Como disse, há várias formas de fazer isso, né? Então podemos montar uma sequência, como estamos fazendo agora, e vamos pensar assim, ó, na tabuada do 2. Na tabuada do 2, por exemplo, então vamos procurar por tabuadas, tá? Na tabuada do 2 existe algum número cujo produto seja 6, tem, né? Porque o 2 vezes 3, 6, tá? Então, nesse caso, nós já achamos dois fatores, dois divisores, né? O 2 e o 3, tá? Se você for na tábua do 3, não precisa, porque nós já achamos aqui, ó, porque lembra da propriedade comutativa, né? 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, o resultado é o mesmo, o produto é o mesmo, né? Então já achamos o 3. Na tábua do 4 tem? Não tem, né? No 5, não tem, né? Que dê 6. Aí a próxima tabuada é o 6. Então já achamos, né, os divisores do 6, tá? O 6 é um número que ele é composto, tá? Por que ele é composto? Porque ele possui mais de dois divisores. Ou seja, além do 1 e do próprio número, ele tem mais divisores. No caso aqui ele tem 2. Então ao total nós achamos 4 divisores. Agora o próximo aqui, o 19, os divisores de 19, ele é 19, né? Se você estudou bem os números primos, você sabe que o 19 não é um número composto, e sim um número primo. Por quê? Ele vai ter apenas, esse número 19, que é um número primo, ele vai ter apenas o 1 como divisor e o próprio 19. Apenas dois divisores, tá? Por isso que é caracterizado como número primo, e o 6 é composto, tá? Vamos a uma outra análise aqui, ó. Se você observar, quando a gente precisa calcular os divisores de um número, né? Esse número aqui, ele funciona como, no caso, ele é um número que ele é um dividendo, né? Ele faz papel de dividendo, e aqui nós temos esses números que fazem papel de divisores, porque nós não estamos à procura dos divisores. Então esse aqui, ele é o dividendo. E esse dividendo, ele é sempre divisível por esses divisores, tá?
Então, também você pode aplicar as regras, o conhecimento das regras de divisibilidade. Por exemplo, um número ele é par, né? Então, quais são os divisores que podem, pelo qual esse número ele pode ser divisível, né? Os divisores podem ser o 2, tá? Então, para o número ser divisível por 2 tem que ser par, que é esse caso aqui. Pode ser o 3, tá? Porque o 6 é um número que tem a tábua do 3, tá? O 4 não é, o 5 não é uma outra regra, não cabe, né? Então, chegamos no 6, é o limite, é o 6. Então, você pode também aplicar as regras de divisibilidade, tá? Certo? Perguntemos juntos, né? Os números, os divisores de um determinado número são finitos, ou seja, existe uma quantidade fixa para cada tipo de número, né? Uma quantidade determinada? Essa é a pergunta. Vamos voltar, né, para o anterior, para o slide anterior. Por exemplo, o 6 aqui. Quantos divisores nós achamos para o 6? 1, 2, 3, 4. O 6 tem apenas 4 divisores. O 19 é um número primo, sempre vai ter 2 divisores apenas, tá? Então, sim, a quantidade de divisores é uma quantidade finita, né? Fixa, determinada, certo? Então, perguntemos juntos. Por acaso existe, por exemplo, os múltiplos de um número, determinado número natural, eles são, na realidade, infinitos, né? A tábua do 2, por exemplo, a gente aprende até 2 vezes 10, 20, mas a gente pode continuar, né? 12, 14, 16, enfim. São os múltiplos de um número, eles são infinitos. Já os divisores, né? Você já aprendeu agora que os divisores de um determinado número são finitos. Mas a pergunta é, existem ainda assim divisores infinitos? Tá? Sim, existe. Então, por exemplo, aqui, olha, os divisores de zero. Então, lembrando que zero faz papel de dividendo. Você pode ter o valor zero como dividendo, tá? E o divisor pode ser qualquer número. Portanto, você pode ter infinitos divisores, né? Começando do 1. Não pode ser o divisor zero. Não existe divisor valendo zero. Então, você pode começar do 1. 0 dividido por 1, 0. 0 dividido por 2, 0 e assim infinitamente. Ou seja, você pode ter infinitos divisores, no caso o algarismo zero. Então é possível sim, desde que seja o número, melhor, o número, né, zero, né? Bom, então essa é uma forma de você obter os divisores de um número natural. É claro que são números pequenos aqui no nosso exemplo, né? Se o número for maior e ele tiver muitos divisores, fazer essa sequência fica muito complicado para a gente achar os divisores. Por isso, vamos à nossa aula prática para aprender outra forma de achar os divisores de um determinado número. Eis a nossa aula prática. Calcular os divisores de um número natural pela fatoração. Tá? Então é uma maneira de a gente descobrir os divisores, né, de um determinado número natural através da fatoração. Tá? Bom, então vamos começar a fatorar primeiro, né? Vamos pegar aqui um número pequeno que é o 6, né? Então 6, a gente começa pelo menor número primo possível, que no caso é o 2, 6 dividido por 2 dá 3, né? E 3 é um número primo, então vai ser o próprio número primo e chegamos no resultado, tá? Então fatoramos aqui. Bom, antes de a gente realmente seguir uma regra para isso, existem outras maneiras de descobrirmos, né, os divisores após fazermos a fatoração, tá bom? E uma delas é o seguinte, vamos observar aqui os fatores primos, o 2 e o 3, tá? O 2 e o 3, a gente tem certeza de que o 6 foi decomposto em dois números primos, nos quais aqui são o 2 e o 3, multiplicando, né, os números primos. Se multiplicarmos 2 vezes 3, chegamos em 6. Então nós temos a certeza de que pelo menos a fatoração está correta. Tá? E como queremos achar os divisores do 6, basta você pensar que
a multiplicação, o inverso da multiplicação é a divisão, né? Então, para sabermos se uma multiplicação está correta, a gente divide o resultado que é o produto da multiplicação por cada fator. Por exemplo, se pegarmos o 6 aqui, que é o resultado da multiplicação entre os dois fatores primos, e dividimos por cada um, olha o que vai acontecer. Isso é uma prova real, tá? Então, 6 dividido por 3 dá 2, tá? Ou 6 dividido por 2 dá 3. Então, realmente, é uma maneira de verificarmos se a multiplicação está correta através do inverso da operação dela, que é a divisão, tá? Então, vamos seguir esse raciocínio. Logo, esses números aqui, que são os fatores que dão 6, eles funcionam como divisores, pois são divisores que queremos descobrir em relação ao número natural, em relação ao 6, não é isso? Então, nós já sabemos de dois fatores, o 2 e o 3. Tá? Então, o que a gente faz? A gente monta uma sequência de possibilidades entre dois fatores primos, né? Por exemplo, 2 e o 3. Né? Então, vamos montar aqui uma dupla de números que vão representar as possibilidades. Então, 2 vezes 3, 6. Né? Então, o 2 e o 3 multiplicados dão 6. Tá? Existe mais alguma outra possibilidade? A única possibilidade que existe agora é o próprio número, né, que é o 6, e o 1. Tá? Já que os divisores, há dois divisores que nós sempre conheceremos em relação ao número, é o próprio número e o 1. Então veja, nós achamos aqui dois pares, ou seja, duas possibilidades, e cada qual tem, como são dois números, nós já identificamos os divisores. Portanto, os divisores são o 2, o 3, o 6 e o 1. Ou seja, total são 4 divisores. Né? É claro que, como o 6 é um número pequeno, é muito fácil analisarmos dessa maneira. Acontece que quando o número possui muitos divisores, fica muito complicado fazer desta forma. Né? Uma outra forma também é olharmos, né, os números envolvidos na fatoração. Neles já encontramos os divisores. Se você observar, nós temos o 6, nós temos o 3, nós temos o 1, nós temos o 2 aqui. Tá? Então, justamente, são os 4 números que já achamos. Tá? Basta olhar apenas os números envolvidos na fatoração, ou seja, o próprio número que é o 6, inclusive. Okay? Mas, evidentemente, quando são muitos divisores, isso fica muito complicado. Então, quando o número é muito grande ou possui muitos divisores, fica realmente complicado pensar por essa maneira ou fazer por essa maneira, tá? Então vamos fazer de uma outra maneira, que é uma maneira assim, que é certeza de você realmente achar os divisores, tá? Então é muito simples. Vamos fazer mais uma segunda barra aqui para separar, tá? Para não haver confusão. Então você faça uma barra dessa forma, tá? Uma segunda barra, e aí nesta barra aqui, na linha de cima, você coloca o número 1, certo? E aí, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o primeiro número aqui, que é o 2, o primeiro fator primo, que é o 2, multiplicar por 1. Então, vamos lá. 2 vezes 1, 2. E colocamos aqui o resultado embaixo. Tá? Fizemos com 2. Agora, vamos fazer com o 3. Próximo fator primo aqui. 3 vezes 1, 3. Colocamos o resultado aqui. Agora, 3 vezes 2, 6. Colocamos o resultado aqui do lado, tá? Em relação ao 3. Veja, chegamos no 6, tá? Que é o maior divisor possível, que é o próprio número, tá? Começamos pelo 1, ó, veja só, começamos pelo 1. E aí vamos montando uma sequência de divisores. Então, 1, 2, 3, 4. Achamos realmente 4 divisores, e os divisores são realmente 1, 2, 3 e 6, tá? Entendeu? Vamos ver aqui o 19. Outro exemplo. Bom, o 19, como você está vendo, é um número primo, tá? O número primo nós sabemos que ele possui apenas 2 divisores, tá? Mas mesmo assim vamos fazer o cálculo. Então vamos começar por qual? Né? Como o 19 é um número primo, logicamente que começamos por 19, né? Pelo próprio número primo, né? Então 19 dividido por 19, 1, encerra a conta, tá? Aí a mesma coisa, vamos achar os divisores, tá? 19 vezes 1, 19, chegamos no 19, tá? E achamos dois divisores, 1 e 19, tá certo?
Compreendeu como faz esse cálculo para descobrir os divisores de um determinado número, tá? Desta forma aqui, tá certo? Desta forma, digamos assim, garantido que você vai achar todos os divisores, não vai faltar nenhum, tá certo? Agora vamos para mais um exemplo. Vamos agora fazer com o 36, né? Os divisores de 36. Então, primeiro a gente fatora, né? Então, aqui dá para começar por 2, porque o 6 é um algarismo par. Então, 36 dividido por 2 vai dar 18, né? 18. Continua por 2 ainda, né? 18 dividido por 2 dá 9. Aí agora tem que ser por 3, né? Então 9 dividido por 3 dá 3. Aí o 3, 3. Acaba a conta, né? Então já achamos aqui os fatores primos, né? Decompomos o 36. Aí agora o próximo passo é fazer essa outra linha vertical. Colocar o número 1 aqui em cima. Então veja, esse número aqui, 1 aqui já é um divisor, né? Então 2 vezes 1, 2. Ok. Agora o próximo 2, o mesmo fator embaixo, né? Mesma coisa, 2 vezes 1, 2. Como já tem um 2 aqui, nós não colocamos 2 novamente, tá? Então, agora vamos fazer com o próprio 2 aqui. 2 vezes 1, 2 não dá, número repetido, então vamos para o próximo número de baixo. Então, 2 vezes 2, 4. Ok? Agora vamos para o 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Vamos colocando de lado assim. Quando é o próprio número, quando ainda é o número em questão, né, o número primo que a gente continua fazendo os cálculos, a gente vai colocando lateralmente, tá certo? Agora vamos para o próximo número, que também é 3, né? 3 vezes 1, 3. Já tem um 3 aqui, então não vou colocar. 3 vezes 2, 6. Já tem um 6 aqui, então não vou colocar. 3 vezes 4, 12. Já tem um 12 aqui, não vou colocar. Agora eu vou fazer 3 vezes 3. 3 vezes 3, aí põe já embaixo. Ó. 3 vezes 3, 9. Tá? 3 vezes 6 dá 18. E 3 vezes 12 dá 36. Opa, cheguei onde eu queria. Ó, começamos do 1, terminamos no 36. Ó, próprio número. Tá? Então aqui conseguimos obter os divisores do 36 fazendo desta forma. Tá? É uma multiplicação sequencial, né? E aí você vai descobrindo, né, aos poucos os divisores. Então, 1, 2, 4, 3, 6, 12, 9, 18, 36, tá? Se fizermos daquela outra forma, como eu falei, é mais demorado, né? Por exemplo, só de olharmos aqui, se a gente não tivesse feito dessa forma, a gente poderia já identificar os divisores, né? O 36, né, o próprio 36, o 18, o 9, o 3, lógico, o 1, né, o 2 aqui e o 3 aqui, tá? Falta descobrirmos outros, né? Que a gente não tem aqui, por exemplo, o 9, né? O 9, então, a gente faria assim, 3 vezes 3, 9. São possibilidades, tá certo? São possibilidades. Então, 3 vezes 3, 9, aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Aqui não tem o 12, descobrimos o 12. Aqui não tem, o que a gente faz? A gente faz 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, por exemplo. Então, são possibilidades, né, que a gente vai descobrindo, tá certo? Bom, amigo, estamos terminando a aula de hoje. Procure revê-la, procure compartilhá-la. Bom estudo, até o próximo vídeo.